Olá, pessoal. Estamos aqui com mais um Podgat e hoje nós vamos falar sobre o Outubro Rosa e o câncer de mama. E para isso nós temos o nosso convidado, muito especial para mim, amigo de faculdade, Dr. Pedro, médico oncologista. Obrigado, Pedro, pelo aceite do convite. Antes de tudo, Rodrigo, eu queria agradecer pelo convite, tá? Você, como sendo meu veterano, eu fico muito honrado com esse convite e vendo todo o trabalho que você tem feito aqui no Mário Gatti, né? Todo esse processo, esse podcast em si é um grande avanço para a medicina, principalmente no SUS, onde a gente está inserido, né? Antes eu vou passar um pouquinho das minhas credenciais. Eu sou médico formado pela Universidade de São Francisco, em Bragança Paulista. Fiz residência de clínica médica em Bragança Paulista também e residência de oncologia aqui na PUC Campinas, né? Atualmente trabalho como coordenador da equipe da oncologia aqui do Mário Gatti, certo? E fico geralmente aqui no ambulatório às quintas e sextas-feiras, certo? E eu fico muito honrado de falar de um tema tão importante para a gente, que é o câncer de mama, né? Atualmente o câncer que mais incide na população, principalmente feminina, né? E Pedro, você falou principalmente na população feminina. sim. Alguém vai pensar, mas mama só mulher tem. Não é, né? Não. É um engano Tem isso, câncer né? de mama no homem também. É um engano a gente falar isso, né? E a gente sabe que atualmente os dados de câncer de mama são muito robustos, né? Principalmente no âmbito de SUS, que a gente tem toda essa notificação obrigatória, né? Dos dados de câncer no geral. Então, no SUS a gente tem um controle maior do que a gente está divulgando, os dados que a gente está divulgando, né? E antes de tudo a gente fala assim, por que a gente está usando rosa hoje, por que é o Outubro Rosa? A gente tem que entender um pouco disso, né? Que é a campanha do Outubro Rosa, ela começou na década de 90 nos Estados Unidos, né? Ela é difundida, né? Como um projeto, né? Um projeto que vai falar sobre prevenção. Todo mundo acha que é só alegria, que é só oba-oba, mas não é só oba-oba, tá? O projeto todo do Outubro Rosa, ele vai visar a prevenção. A gente acha que é só vestir rosa, fazer festa no serviço, que é um evento, que é só um evento e nada mais. Isso, na verdade, é para chamar atenção sobre a causa, né? Sobre um tema tão importante que a gente tem, que é o câncer de mama. Eu peguei um voo essa semana e no voo eles falaram, atenção a todos os passageiros, façam um exame preventivo, tudo. É aquele clique que a gente precisa, né? Para que as pessoas, nossa, eu não fiz meu exame esse ano, tal. Então é quase um lembrete, né? Sim. E a gente vê muita gente achando que é só festa, né? Fazer uma festa do Outubro Rosa no meu serviço. Mas isso significa pra gente uma prevenção. Significa pra gente um toque na consciência daquela pessoa que deixou de fazer os exames, daquela pessoa que deixou de ir ao médico, de buscar o médico. E a gente pensa assim, a campanha surgiu em 90, na década de 90 lá nos Estados Unidos. Quando que veio para cá? Nos anos 2000. Quando o monumento, né, o obelisco do Parque Ibirapuera foi pintado de rosa. E a gente pensa, por que tem aquele lacinho rosa? Da onde que vem esse simbólico, né, esse simbolismo? Isso foi de uma corrida que teve nos Estados Unidos, justamente quando foi lançada a campanha do Outubro Rosa, e a lembrança que era corrida sobre a cura do câncer. E aí a lembrancinha que eles davam na corrida era esse lacinho rosa que foi difundido mundialmente. Uma coisa importante a gente lembrar que do lado dos pacientes que estão passando pelo câncer de mama, tem uma família, tem um paciente, então não é só a gente dar atenção para ele em outubro, né? Janeiro tem câncer de mama, fevereiro também tem.
Então a gente tem que pensar que o mês do Outubro Rosa não é só sobre festa, é sobre prevenção e pensar que todos os outros meses também tem câncer de mama. Pedro, isso daí se disseminou para outras áreas também. Câncer de próstata em Sim, novembro, Setembro Amarelo, campanha sim. contra o suicídio, então, essa parte psiquiátrica. O primeiro projeto que existiu foi do câncer de mama? Sim. O primeiro projeto difundido no Brasil de prevenção foi o do câncer de mama. E a partir dele hoje nós temos diversos, no mesmo mês você tem vários projetos. Vários projetos. Suicídio, acidentes de trânsito, próstata, mama. Até o Outubro Rosa ele tem sido estendido também para a prevenção do câncer de colo de útero, que é uma doença também totalmente prevenível com a vacina do HPV e totalmente diagnosticado fácil, né, com o Papa Nicolau, um exame simples, né, que é feito no posto de saúde. Hoje, quando nós falamos em incidência de câncer de mama, você diz que é um dos mais incidentes entre todos os tipos de câncer em homens e mulheres, mas creio que nas mulheres. Se nós falamos só das mulheres, em que posição ele está? Nas mulheres, tirando o primeiro geral, que é o câncer de pele, o primeiro na mulher é o câncer de mama. Pensando que no triênio 2023, 24 e 25, a gente vai ter 703 mil casos novos de câncer, no geral. Desses 700 mil, 10% vão ser câncer de mama por ano. Tá? Então, a gente sabe que esse ano de 2025, os dados do INCA, cerca de 73 mil casos novos de câncer de mama, né, estimados para 2025. Então, a gente... muitos pacientes meus relatam assim, nossa, mas tem muita gente com câncer, né? Só que a gente sabe, igual quando a gente troca de carro. Troquei de carro, parece que quando eu olho na rua, eu só vejo o carro que eu comprei, o carro que eu tenho. Por quê? Porque eu passei a dar mais importância àquilo, né? E a gente sabe que, durante a pandemia, um dos únicos médicos que não deixou de trabalhar foi o médico oncologista. Porque o câncer não espera, o câncer não vai esperar 2 anos de pandemia para, agora eu vou crescer, agora eu vou proliferar. Então, essa é a importância das campanhas de prevenção, do homem fazer o exame de toque, da mulher fazer a mamografia, da adolescente fazer o Papa Nicolau, as que já tiveram a primeira relação. Então, isso são fatores que eu consigo modificar na vida de alguém, que eu consigo que a pessoa não vá falecer de câncer. E um dado que a gente tem que é muito importante se o câncer é diagnosticado no início, 95% vai ser curado. E falar isso no avião, né? Então, é um dado muito importante. Muito animador, né, para que você faça realmente a prevenção. E o que eu vejo assim em relação a outras doenças, prevenção de desenvolver uma doença coronariana, por exemplo, algum quadro cardiovascular. Faça exercício, alimentação saudável e possivelmente você não terá essa doença. No câncer de mama, a prevenção é um outro aspecto. Na verdade, você está fazendo um diagnóstico precoce, né? Você tem algum hábito de vida que você possa ter que realmente previna o aparecimento do câncer de mama? Da mesma forma que a prevenção para doença coronária, para prevenção de infarto, de AVC, atividade física, hábitos saudáveis, para o câncer de mama também funciona. A gente sabe que sedentarismo, obesidade, tabagismo, etilismo são fatores de risco que contribuem para o câncer de mama. Então isso é muito importante, porque são fatores que a gente consegue modificar na nossa vida. São fatores que, se eu conseguir ter uma atividade física regular, se eu conseguir deixar o tabagismo, se eu conseguir deixar o consumo de álcool excessivo, eu vou conseguir impactar na minha saúde no geral, tanto para a saúde coronária quanto para a saúde da parte do câncer de mama, do câncer no geral. Então isso eu acho que é até um lugar comum na medicina hoje, porque se for falar praticamente 100%, não é 100%, mas é muito próximo disso, das doenças são afetadas por esses hábitos de vida. Com certeza. E é claro que tem algumas diferenças que são, por exemplo,
os cânceres de mama relacionados a mutações genéticas. Uhum. A gente vê sempre a história da Angelina Jolie, que tirou as 2 mamas, então isso é um ponto que, por que ela fez isso? Por que ela fez esse procedimento? Será que se eu falar para minha mãe tirar as 2 mamas vai ter o mesmo impacto que teve no caso da Angelina Jolie? Essa é a pergunta que eu recebo muito no consultório, muito no ambulatório aqui da oncologia. No caso da Angelina Jolie, ela tinha uma mutação genética, de um gene que, eu sempre explico para os pacientes dessa forma, esse gene é como se uma porta tivesse sempre aberta, a mutação desse gene é uma porta sempre aberta, ou seja, eu consigo muito fácil a proliferação celular, o crescimento celular desordenado, por causa dessa mutação genética. Então, nesse caso, se eu envelhecer, eu vou ter câncer, entendeu? No caso de uma população normal, uma pessoa que não tenha câncer de mama, não tem histórico familiar, então, nesses casos, o risco é o risco do acaso. Se eu jogar na loteria, eu tenho o chance do acaso de ganhar ou não. E sim é como câncer de mama. Se eu te perguntar, você está falando de um teste genético. Sim. E as pessoas vão ficar curiosas. Eu quero fazer esse teste para saber. Existe essa possibilidade ou necessidade, indicação de que as pessoas façam um teste genético ou isso ele é pedido de acordo com o seu histórico familiar? Sim, ele é pedido de acordo com o histórico familiar. A gente tem um serviço que funciona muito bem, que é o serviço de genética da Unicamp, né, que eles conseguem nos ajudar em relação aos testes, principalmente no SUS, e a própria indústria farmacêutica ela consegue financiar alguns testes para a gente ter acesso à avaliação genética desse paciente. Então isso é importante para a gente pensar no futuro desse paciente. Se a gente tem uma síndrome genética, eu vou ter associado a essa aumento do risco de câncer de mama, um aumento do risco de câncer de ovário também. Então, para isso eu vou precisar fazer a cirurgia das mamas até 35 anos, então isso é um fator aí importante para a gente, né? E quando o paciente tiver a prole constituída, tiver filhos, quando a paciente tiver filhos, a gente tem que retirar os ovários. É a mastectomia total e uma esterectomia. Isso, adenomastectomia bilateral, então tira toda a glândula mamária da mama e, além disso, retira os ovários. Retira os ovários. Eu falei esterectomia, mas não vai mexer no útero. Não vai mexer no útero, geralmente é só os ovários mesmo. Tá. Hoje, desses 73 mil casos que você citou, você tem esses dados de qual a porcentagem dos pacientes que conseguem fazer o diagnóstico precoce? Isso ainda que nem a gente tem aqui em Campinas, por exemplo. Mês de Outubro Rosa começou e o Hospital do Amor tem feito as campanhas de mutirão, né? Mutirão. O ônibus da mamografia está andando pela cidade de Campinas. A gente tem feito programas mesmo para diagnosticar, para fazer o diagnóstico precoce e tem tido pouca procura da população no geral. Então, eu tô te dando todo o aparato para o diagnóstico precoce, né? E a população não tem sustentado isso. Então, isso é uma coisa que acaba até chateando a gente, né? Você pega um exame que às vezes vai demorar pelo posto de saúde para marcar 4 meses, você tem para fazer para amanhã ou para agora. Então, isso é uma questão muito, muito diferente, né? Aí, eu fazendo uma reflexão, será que nós não estamos conseguindo chegar com essa informação até a população para que ela esteja atenta a quando esse exame vai ocorrer e a necessidade realmente de fazer? E a gente tem ainda muito estigma em relação ao câncer, né? Muitas pessoas, principalmente os mais velhos, têm aquela impressão que descobrir o câncer é só esperar a morte chegar. Eu tenho muitos pacientes que têm esse estigma. Chega no consultório parecendo um cachorro que caiu da mudança e vê que não é aquilo que ele está pensando. E vê que aquele processo ele vai passar, assim como vários outros irão passar. E a gente vai estar junto, principalmente a equipe multi vai estar junto. Aqui no Mario Gatti a gente tem uma equipe multi muito boa, né? E
com assistente social, fisioterapia, fonoaudióloga, psicóloga, toda essa equipe multi está abraçando o paciente para ele passar por esse processo não como um cachorro que caiu da mudança, e sim como um ator da própria história. E eu tenho 36 anos atualmente. Todo mundo fala, mas a sua vida é só tristeza, é só dificuldade. Só que não. Eu vejo muitos pacientes no consultório, no dia a dia, que estão vivendo apesar do câncer e estão passando por esse processo, assim como muitos outros irão passar. E você me falou de 95% de chance de cura. Então, no diagnótico precoce. É muito alto, né? É muito alto. Então, a gente não vai, na maior parte das vezes, ter aquele paciente que vai falecer de câncer. É difícil eu ter um paciente que vai começar o tratamento e logo falecer. Porque se o paciente está muito mal a ponto de falecer, eu não vou começar com tratamento para ele, eu vou começar com outros métodos para que eu consiga que esse paciente tenha uma qualidade de vida. E na maior parte das vezes, o paciente vai passar pelo tratamento, a paciente vai passar, por exemplo, pela cirurgia, por exemplo, pela quimioterapia. Então, todo esse processo é uma coisa que a gente... infelizmente vai ter que passar, mas a gente vai estar abraçado por toda a equipe de enfermagem, o pessoal da recepção, então todo mundo está ali treinado para lidar com o paciente com câncer. Então isso é muito bom, porque é diferente eu tratar, por exemplo, passar num cardiologista onde eu vou ter 50 consultas em 3 horas. No ambulatório aqui a gente tem as consultas pré-definidas nos horários e aquele paciente vai estar ali para receber o atendimento naquele horário. E não vou marcar bastante paciente para o mesmo horário para eu tocar a agenda e ir embora. A gente está lá para trabalhar, para a gente dar o melhor atendimento que a gente pode. Você fala de um tratamento humanizado, sim, nesse caso? O tratamento humanizado que a gente tem, principalmente aqui, né, no Mário Gatti, eu falo que às vezes eu tenho que o meu paciente do particular, eu tenho vontade que ele passe aqui, mas ele tem, como tem o convênio ou está tratando de forma particular, ele não tem acesso a esse serviço, por exemplo, porque todos os pacientes que chegam para a gente são via CROSS, que é serviço de regulação das vagas do estado de São Paulo. Então, para a gente ver o quão bom está esse serviço, o quão avançado está. Porque eu consigo que o paciente tenha todo o suporte que ele precisa da equipe multi, a sala de infusão, um bom tratamento para que ele passe pelo processo da forma mais natural possível. Nós fizemos uma visita à unidade, que aliás é aqui do lado, sim, né? Sim. Além da beleza do local, da estrutura, né? Toda nova, bem pintada, você vê a organização e a complexidade, né? Dos setores de radioterapia, sim, onde é feita a químio, a parte física da radioterapia, desses cálculos. Então, é realmente um serviço muito complexo e você olha e fala, isso aqui tudo é SUS, e teórica, todo mundo paga imposto, né? Mas sim, teoricamente é um tratamento que está sendo dado a esses pacientes de forma, entre aspas, gratuita. É gratuita, sim, com ótima qualidade, muita humanização, é mais um motivo de orgulho. E eu gosto muito de frisar isso, porque muitas vezes a pecha do hospital, sim, desse porte, é só pronto-socorro cheio, fila, e as pessoas não veem esse lado por trás de tantas coisas que acontecem de extrema complexidade aqui dentro. Eu estou falando de oncologia, podia falar de neurocirurgia, de maxilo, de plástica, de cirurgia geral, prócto, que fazem do seu hospital uma referência nacional. Então é um motivo de muito orgulho para os campineiros. Sim. É muito importante ouvir essas palavras de quem trabalha aqui. E eu sou campineiro de coração, nasci aqui em Campinas e quando via os hospitais que a gente tem aqui de referência de Campinas, né, até na minha residência, depois que eu terminei minha residência e vim para Campinas, eu pensava onde eu gostaria de trabalhar, onde eu gostaria de estar, onde eu gostaria de fazer a diferença. E o Mário Gatti sempre estava ali na jogada, né? E eu
consegui vir para cá. Atualmente sou o coordenador da equipe da oncologia, então isso é muito bom para mim mesmo, né? Para profissionalmente conseguir fazer um bom trabalho aqui e trazer a humanização para perto. Juntamente ali no nosso prédio da oncologia, a gente tem os cuidados paliativos, a equipe de cuidados paliativos, que é uma equipe também bem completa, e a gente pensa assim, o que é cuidado paliativo? É eu tratar uma doença que não vai ter cura, certo? E se eu pensar assim, o que não vai ter cura? O que dificilmente vai ter cura? Por exemplo, um paciente que tem diabetes, dificilmente ele vai ficar curado. Ele pode perder bastante peso e ter maior controle glicêmico, sim, mas dificilmente vai ter cura. Então, um racional que eu sempre falo para os pacientes que estão em tratamento paliativo é: tratar diabetes também é um tratamento paliativo. Uhum. É um tratamento que, infelizmente, não vai ter cura daquela doença. E no paliativo, muita gente acha que estar em cuidados paliativos, estar em tratamento paliativo é só esperar a morte chegar novamente. Mas, com a nossa equipe integrada da forma que está, a gente consegue que o paciente tenha assistência tanto do médico especialista na área dele, né, o médico oncologista, quanto o paliativista, que vai ajudar controle de dor, vai ajudar controle de sintomas de químio. Então, tudo isso a gente consegue que o paciente, muitas vezes, do SUS seja melhor tratado que no convênio. Muitas vezes esse paciente vai estar mais assistido que um paciente que tem o psicólogo num lugar, o fisioterapeuta em outro, o serviço social em outro. Então eu não consigo integrar todos num só, que todos falem basicamente a mesma língua. E a gente tem inclusive consultas de equipe multi, ou seja, todos os profissionais na sala e o paciente lá, tirando as dúvidas, sendo acolhido por aquela equipe. Voltando a falar especificamente do câncer de mama, a gente vai pensar como é que seria o diagnóstico aí e como é que seria as principais alterações que eu vou ter na mama para pensar em câncer de mama. Então, para as mulheres com idade reprodutiva, né, acima de 15, 18 anos, as alterações que a gente vai ter, principalmente alterações na pele da mama, certo? Então pode ter a pele da mama um pouco mais enrugada ou avermelhada, ou como característica de casca de laranja, né? Que quando a gente vai avançando, né, nos tratamentos, no diagnóstico, a gente vai tendo essas principais alterações. Saída de secreção pelo mamilo, como se fosse uma água de rocha, né? Uma água escura, né? E sensação de nódulo, certo? Então, todas essas alterações que são facilmente identificadas na mama, elas são um indicativo de que alguma coisa está errada. É o indicativo que a gente precisa ir buscar ajuda. E um trabalho excepcional que a gente tem é no Hospital do Amor. Simplesmente o paciente chega lá e fala: estou com alterações na mama. A enfermeira vai marcar uma mamografia, vai marcar um ultrassom, e na maior parte das vezes no mesmo dia ele passa no médico mastologista. Então isso é uma coisa muito, muito boa. Além disso, quando eu tenho as alterações da mama, então eu vou proceder com o exame de imagem, que a gente vai pensar principalmente na mamografia e no ultrassom da mama. A gente que é médico vai sempre pensar nas duas incidências. Por que faz dois exames diferentes? Para paciente jovem, ou para paciente que tem a mama muito densa, ou a mama muito pendular, é difícil de eu colocar na máquina e ter um diagnóstico preciso. Tanto que a gente vê algumas pacientes precisar de alguns outros métodos até de diagnóstico. Por exemplo, a ressonância da mama. Mas, basicamente, um exame globalmente difundido é a mamografia. Um exame rápido, um exame prático, que é indicado pela Febrasgo, né, que é a Federação
Brasileira de Ginecologia a partir dos 50 anos. 50 dos anos. 50 aos 69. Uhum. E aí... Ou em pacientes mais jovens que apresentaram alguma alteração. Isso. Beleza. Então, proceder com a mamografia, a gente vai ter uma classificação, que é uma classificação mundial também, que é a classificação do BIRADS, que ela vai de 0 até 5, e a gente vai, conforme vai caminhando nessa escala, mais suspeitas a gente pode ter. E sempre complementando com ultrassom da mama. Chegando a essas alterações, a gente vai proceder com um diagnóstico de certeza, que é uma biópsia da mama. Uhum. Um procedimento com anestesia local. Ah, mas a minha avó, ela tem 75 anos, eu tenho medo dela fazer anestesia. Então, é uma anestesia local. A biópsia é um procedimento relativamente tranquilo, que vai ter um pedaço dessa alteração para eu saber se é tumor ou não. É uma punção, Pedro? Isso, é uma punção. Então, não tem um corte grande, como não tem um corte podem grande. imaginar, ter que entrar, é uma pinça praticamente que vai entrar e pegar um pedacinho. Isso. Um corte muito pequeno. Um corte muito pequeno e um procedimento totalmente indolor e rápido de fazer. Não fica internado, não precisa de parar com os remédios, por exemplo, quem toma AS, quem toma anticoagulante, geralmente é um procedimento bem tranquilo. Bom, tendo o diagnóstico, então, o diagnóstico de câncer de mama, então quais são os caminhos que a gente tem? O principal dos caminhos que a gente vai pensar é a cirurgia, que pode ser uma cirurgia radical ou conservadora. A cirurgia radical, ela consiste na retirada de toda a mama. Nessa cirurgia, a gente tem pensado em fazer menos dela e mais uma cirurgia conservadora. Por quê? Atualmente, os dados nos corroboram que a segurança da retirada da mama toda, né, a mastectomia, com a cirurgia conservadora, ou tirar um quadrante, ou tirar um setor da mama, é tão eficaz quanto para o tratamento de câncer e com menos efeitos colaterais para o futuro. Por quê? O que a gente espera com todo o tratamento e diagnóstico desse câncer de mama é que a paciente não morra de câncer, morra de velhice, morra de outro problema. E com isso a gente vai, se eu fizer uma cirurgia muito radical e a paciente tiver uma sequela no braço, por exemplo, ela vai ter essa sequela para o resto da vida, que pode ser 5, 10, 15 ou 20 ou mais anos. Uma perda de qualidade de vida que não Uma perda de qualidade de vida daquele que... De uma coisa que a gente acabou gerando. Tem um livro chamado Imperador de Todos os Males, não sei se você já leu, que é a história do câncer. E o câncer de mama é um dos tópicos principais, junto com leucemia, que são doenças que antigamente, diagnóstico feito, é só aguardar a morte, e que hoje, né, 50, 60 anos depois, os tratamentos cirúrgicos e quimioterápicos e radioterápicos são absolutamente efetivos. E ele cita, desde a época lá de 1900, Halsted fazendo grandes ressecções, e esse questionamento já na época. O que isso vale para o paciente? Porque ele faz a cirurgia, cura, mas a qualidade de vida ele nunca mais vai ter. Fica péssimo. Então ele acaba falecendo por doenças associadas e com uma péssima qualidade de vida. Que é muito comum, outra evolução, né? É muito comum a gente ver aquela senhorinha, avó ou a bisa, que tem aquele braço que tem um linfedema crônico, né? Aquele braço que é a principal complicação da mastectomia radical, que era praticada em 1990, 1995. Então, antigamente, a alegria do cirurgião mastologista era tirar a mama, tirar o músculo peitoral maior, músculo peitoral menor. Então era uma cirurgia muito agressiva. Então o paciente ficava com sequelas para o resto da vida. Imagina para uma mulher já viver sem a mama, então isso já é uma amputação de um órgão, viver sem a mama. E aí eu não consegui fazer basicamente o serviço de casa, né? Por exemplo, não consigo lavar uma louça, não consigo fazer um arroz e feijão. Então, essa é uma coisa que impacta o resto da vida do paciente. Talvez por isso tenha ficado esse estigma tão grande dos pacientes, às vezes, falarem, eu não prefiro nem procurar porque eu não quero saber. Inclusive, eu tive pacientes, essa paciente minha
com mais de 80 anos, durante a pandemia inteira, escondeu um câncer de mama. Por quê? Ficou com medo, não de ter Covid, por exemplo. Ela ficou com medo de ter o diagnóstico e passar pelo tratamento. Isso é muito comum. É muito comum. Infelizmente. E por 2 anos, a gente teve essa paciente aí com câncer, vivendo com ele. E aí ela passou pelo tratamento, passou pela quimioterapia e agora está acompanhando. Continuou vivendo acima de 80 anos, livre do câncer nesse momento. Mas vamos pensar que há 2 anos o tratamento dela possivelmente seria muito mais simples do que pode ter sido agora. Com certeza. Menos doses de químio, Isso, menor cirurgia. E aí, passando pelo processo, né, a gente pode, primeiramente, passar pela cirurgia, que vai ser ou a conservadora ou a radical. A conservadora vai consistir numa retirada mais simples, né, de um quadrante, né, pega a mama, divide em 4, por exemplo, e tira um quarto, um pedaço menor que vai impactar menos na qualidade de vida. Nesses casos, a paciente vai ser encaminhada antes para o médico oncologista. Ela vai ser encaminhada para tratamento que a gente chama neoadjuvante. Então, ela vai fazer tratamento antes do processo de cirurgia. Então, de acordo com o risco, né, caminhando no processo do câncer de mama, de acordo com o risco, a gente vai indicar o procedimento de quimioterapia, que na maior parte das vezes, para o câncer de mama, a gente vai ter a principal complicação, né, o principal efeito complicador do câncer de mama, da quimioterapia, é a alopécia, né, queda do cabelo, que é outra coisa que impacta muito na qualidade de vida da mulher, porque a gente vê uma mulher que vai ficar sem um pedaço do próprio corpo, sem os cabelos. Muitas, infelizmente, passam por um divórcio, um processo familiar muito complicado. E eu tenho mais de 30% de pacientes que tiveram problemas de relacionamento durante todo esse processo. Imagina você estar passando por um mega estresse na sua vida, quimioterapia, cirurgia e ainda perder o casamento. É muito difícil isso. Pedro, só para fazer um adendo, eu vou sair um pouco desse assunto, se você me permite, mas você vê que você está me falando um dado que as mulheres abandonadas durante um período desse. Sim. Quando são os homens, a sua percepção como médico, eu tenho a minha, mas qual a sua percepção como médico? As mulheres abandonam os homens ou elas estão juntas aqui? Sempre estão ajudando? Juntas. Sempre é uma conduta muito diferente, Sim. né? Infelizmente, não tem muito difícil, né? Esse apoio. E que acho que é um pouco do homem ser muito machista, né? A mulher tem que, um egoísmo, infelizmente, também, servir, né? a casa, ou trabalhar, ou tem que trabalhar fora, e chegando em casa ele quer tudo feito, ele quer sempre É uma informação muito ruim. Acho que a sociedade teria que evoluir muito. Com certeza. Nesse Outubro Rosa agora tem a campanha, por exemplo, das perucas, né, para levar essa questão da alopécia. As festas, você fala, eventos de música, tudo isso para trazer essa lembrança. Mas acaba trazendo um alívio também, claro. agregando pacientes. A gente traz também a imunização. Lembrar que essa pessoa que está passando pelo câncer, ela é parente de alguém, ela é irmã de alguém, ela é esposa de alguém. Então, na minha formação, a gente teve muitos embates em relação à imunização, porque o médico ele é muito técnico, ele faz aquilo como se fosse uma rotina dele, e às vezes na rotina você acaba se distanciando, se desumanizando. Então isso é muito comum. Até porque você mesmo no começo da nossa conversa falou assim, mas sua vida é só lidar com a tristeza todo dia, falar talvez de morte, câncer, doenças graves. Como é que você lidar com isso, esse distanciamento, às vezes até uma proteção para você psicológica mesmo. Do profissional. Sim, né? Sim. Porque não é fácil. Não é fácil, né? Eu falo que eu tenho 36 anos e a maior parte dos pacientes que eu trato tem 70, 75. E aí meu pai tem 77.
Então ele tem a idade para estar passando por um processo. Eu quero perder meu pai? Não. Então eu não quero perder meus pacientes, eu não quero perder ninguém. O meu objetivo é que todo mundo viva, não faleça de câncer, faleça de outra coisa, de velhice. Então minha alegria é ver o paciente. Eu tenho um paciente aqui do Mário Gatti que trata desde o ano 2000, que acompanha um câncer de próstata desde o ano 2000, são 24 anos de acompanhamento, entendeu? Muitas vezes, mas aí, nesse meio tempo, ele teve alguns percalços, mas está passando pelo processo. Quem foi diagnosticado em 2000 e em 2024 está vivo ainda, Nossa, assim, nunca se pensaria isso em 1950, 1960. Então, e fazer capaz o paciente, de falecer de outra coisa. Isso, né? Fazer o paciente lidar com o câncer como uma doença crônica, uma doença que vai falecer apesar dessa doença, vai falecer de outra coisa. HIV, antigamente não era diagnóstico de HIV, vai falecer em tanto tempo. Hoje em dia não. É uma paliação? É uma paliação, de certa forma. Mas o paciente possivelmente vai até o final da vida e vai morrer em decorrência de outra patologia. De outro problema, com certeza. Quando você me fala da quimioterapia neoadjuvante, certo. Qual o objetivo de você fazer a quimioterapia antes da cirurgia? O objetivo é a gente reduzir o máximo possível esse tumor e, na maior parte das vezes, ter o que a gente chama de resposta patológica completa, ou seja, antes de eu proceder com o tratamento de quimioterapia, a gente vai fazer uma marcação de onde está esse tumor. Essa marcação pode ser com tinta nanquim na pele, ou ela pode ser colocada um clipe metálico dentro desse tumor. E aí eu vou proceder com todo o tratamento. E após esse tratamento ela vai proceder com a cirurgia. Na maior parte das vezes conservadora, de acordo com a resposta. E eu vou buscar o quê? Resposta patológica completa. Que eu operei e não sobrou tumor. Que eu operei e não tenha nenhuma célula tumoral viável naquela peça. O CLIPS é colocado inclusive porque pode haver remissão completa e você não achar a lesão. Então eu vou tirar aquela lesão e ver se da onde eu tirei tem o clipe metálico. Então isso é muito interessante e é o que a gente sempre busca. É claro que existe uma biologia tumoral. Pacientes mais jovens têm geralmente tumores mais agressivos do que uma paciente mais idosa. O próprio tumor em si tem uma gama diferente de fatores que a gente vai olhar para até pensar nesse racional de como que vai ser a resposta desse tratamento. Então, na maior parte das vezes, a gente vai fazer o tratamento com o objetivo de deixar o paciente curado. Mas o paciente que tem uma biologia tumoral ruim, ele vai ter uma resposta pobre. Porque aquele tumor é muito agressivo, ele tem um crescimento muito rápido, então a gente vai ver na prática. Por isso que é importante o médico, o oncologista, estar sempre perto do paciente. A gente não faz... imagina que um tratamento básico de quimioterapia vai durar mais ou menos 6 meses. Quimioterapia neoadjuvante para câncer de mama. Eu não faço uma consulta no começo, uma no meio, uma no fim. Então, geralmente, esse paciente é visto pelo médico a cada 3 semanas. Eu tenho um paciente, inclusive, que ele passou semana passada, né, e ela falou assim: doutor, eu estava olhando aqui o cartãozinho, eu falei, esse é o meu 5º cartãozinho aqui que eu tenho, um cartãozinho de marcação de consultas que a gente tem na oncologia aqui do Mário Gatti. E ela falou, eu já vi em você mais consultas que eu fui no meu pediatra. Eu já vi em você mais consultas que eu fui qualquer médico na minha vida. Então, a gente está perto do paciente e está vendo o dia a dia dele, entendendo um pouco da vida dele para eu conseguir agir ali naquele problema. Eu tive pacientes que, infelizmente, fizeram quimioterapia, voltaram 3 semanas depois, com 5 quilos a menos. Aí você fala, poxa, o que aconteceu? Foi a químio? E o paciente muitas vezes relata que não foi a químio. Ele não tinha dinheiro para comprar comida, então ele perdeu peso por causa disso. E aí a gente tem um serviço fantástico aqui no hospital, que é a humanização,
que consegue muitas vezes, e o serviço social, muitas vezes cesta básica, ajuda para esses pacientes que estão passando por esse Porque às processo. vezes perde renda também, Perde né? renda, Não porque consegue é o trabalhar. principal, aquela pessoa que vai passar pelo processo do câncer é o principal fonte de renda da É família. autônomo, não tem os direitos e Sim, acaba... e eu tenho pacientes de todas as profissões. Tenho paciente que é professora, motorista de van, eu tenho funcionário público. Então, todos esses pacientes estão passando pelo processo do câncer. E eu falo que a gente tem que tocar a mão na consciência que aquela pessoa que pode estar distante, que a gente olha no mercado, às vezes que parece que é um extraterrestre, né? Mas ela é irmã de alguém, ela é mãe de alguém, e a gente tem que estar ali para acudir, para acolher. E passamos pelo processo, então, quimioterapia neoadjuvante, operou, né? Faz o processo de reabilitação da cirurgia e vai sempre ser acompanhada também pelo médico oncologista. Depois que passou pelo processo das quimioterapias, vai ser acompanhada a cada 3 meses, né? Isso de acordo com a disponibilidade até do paciente. Muitas vezes o paciente fala, eu moro muito longe, eu tenho uma dificuldade muito grande de vir, a gente acaba dando um intervalo um pouco maior. E eu sempre deixo muito aberto, e minha equipe também, dos pacientes que estiverem passando por um processo difícil, ou algum sintoma muito diferente, ou uma coisa muito diferente do habitual, eles têm a capacidade de pedir um encaixe no ambulatório, de pedir ajuda para o cuidado paliativo, para físio, para fono. Então, a gente consegue que essa equipe também nos dê um amparo para o paciente que está passando por esse processo. Às vezes numa recidiva, às vezes num sintoma não controlado. Então isso é muito bom da gente ter uma equipe tão integrada. Pedro, e quando você fala, fez a químio, neoadjuvante, operou, às vezes faz químio de novo depois da cirurgia, quanto tempo para você tem de controle para falar, esse paciente, você está curado? Isso é uma coisa que dificilmente eu, como médico, vou falar para o paciente, porque o câncer por si só, ele tem diversos mecanismos que ele usa para aparecer. Então, o câncer já é uma célula multiresistente, porque ela passou por várias barreiras de segurança para conseguir chegar no núcleo da célula e fazer ela trabalhar para ele. Aquela célula trabalhar para ele, para produzir mais células e virar um conglomerado de tumor. Então, eu dificilmente falo em cura porque se eu tenho uma célula que ficou adormecida lá, ela pode surgir depois de 10 anos, depois de 15 anos, eu tenho uma paciente atualmente que o câncer voltou depois de 26 anos. E nesse processo, ela passou pelo tratamento, recebeu alta do oncologista e depois de 26 anos apareceu o câncer de novo. Então, essa paciente provavelmente estaria curada. O médico deve ter falado, a senhora está curada e vai seguir sua vida. E depois de 26 anos, Por isso que eu tenho essa dificuldade. Porque eu vou falar para o paciente, você está curado. Aí, um ano depois, ele vem com câncer de novo e ele fala, doutor, eu não estava curado, e agora? E aí você tem que lidar, pode ser um novo câncer, mas você tem que lidar com aquela frustração sua por ter falado isso e do paciente por ter, infelizmente, vivido como está. Mas vai ter um momento que você vai falar assim, o senhor não vem mais aqui nas consultas. Isso, geralmente depois de 10 anos. 10 anos. 10 anos de acompanhamento. E o paciente vai seguir o acompanhamento no posto de saúde ou no médico ginecologista do posto. E a gente sempre deixa aberto o fato de, nesse período de acompanhamento, nos 10 anos, tive um sintoma muito diferente, tive uma dor não controlada, comecei a emagrecer demais. A gente deixa também o paciente ciente que isso pode indicar a retomada do câncer. Então, a gente tem que
saber identificar esse processo e saber agir de forma rápida. É conseguir logo uma tomografia, um exame dos ossos, então agir ali de forma rápida para que a gente consiga agir precocemente. Você já falou de osso, né? A principal fonte, local de metástase do câncer de mama hoje, qual é o órgão? Geralmente, o câncer de mama, assim como todos os outros tipos de câncer, ele não escolhe predominantemente um lugar, né? Quando a gente pensa no câncer de mama, o principal lugar que ele vai aparecer é na axila. Então, quando se procede com a cirurgia da mama, a gente vai ter uma avaliação sempre da axila para ter uma amostra de tecido da região axilar. Que seria uma íngua, né? Uma íngua endurecida. Uma amostra de tecido axilar para eu conseguir que, se o câncer já indicar fatores de maior gravidade, beleza. Pensando nos sítios prováveis que podem acontecer a metástase do câncer de mama, principalmente pulmão, fígado e o osso. Mais raramente o sistema nervoso central, o cérebro. Na evolução de um paciente que vai tratar um câncer metastático, o que vai poder fazer uma coisa que a gente fala que é o mais grave, é ele ter, por exemplo, uma doença num lugar que a gente tem que tratar de forma rápida. Ou seja, o paciente está acompanhando o câncer de mama, está em tratamento e apareceu uma metástase pulmonar com localização muito próxima ao brônquio-fonte, que é a principal entrada de ar do pulmão. Então, se eu deixar aquele câncer progredir muito rápido, eu vou ter, por exemplo, uma parada de funcionamento daquele pulmão. Então, o paciente pode ter um sintoma muito rápido. Então, eu tenho que agir nesses casos de forma rápida também. E, por exemplo, no fígado, a gente tem, às vezes, lesões que estão no hilo hepático, na entrada e saída de sangue do fígado. Então, nesses casos, a gente tem que agir de forma rápida também. E a forma rápida que a gente tem é a quimioterapia. A gente tem que começar o mais breve possível. Começar o mais breve possível. Então, no cenário câncer de mama metastático, ele pode ir para diversos lugares. Não tem um pré-definido assim, vai 90% para o pulmão, 50% para o fígado, não tem uma estatística específica disso. Agora, uma coisa é certa: quanto mais tempo deixar o câncer se desenvolver e mais tardio for o diagnóstico, Sim. maior a chance de metástase, independente do órgão, às do vezes órgão. múltiplos órgãos. Sim, né? Sim. Então a gente fecha mais uma vez: necessidade de diagnóstico precoce. Prevenção. Qual sempre. seria a sua mensagem para... Sua câmera é essa aqui, ó. Para estimular isso nas mulheres. Você falou esse negócio, me deixou muito preocupado, essa história do caminhão da mamografia, dos exames de mamografia, passar nos bairros e as pessoas não procurarem aquelas com indicação para o exame. Que mensagem que a gente precisa deixar para a população? Deixaria como mensagem, principalmente, a prevenção. Lembrar que o câncer de mama diagnosticado no início, a gente consegue uma chance de cura de 95%. Então, isso é tão importante. Se eu pensar numa população que 73 mil casos novos de câncer de mama por ano, com 18 mil óbitos de câncer de mama por ano, isso é um dado muito importante. Então, a gente tem que prevenir, a gente tem que ir no posto de saúde, fazer mamografia regular e se tocar. E fazer um autoexame, fazer uma avaliação crítica da mama, que a gente precisa desse diagnóstico de forma mais precoce possível. E o toque é efetivo na prevenção? O toque é efetivo, sim. O autoexame da mama ele é importante para a identificação de lesões. Nesses casos, as lesões podem ser maiores ou a gente vai identificar aquelas alterações que eu falei, alterações na mama. Tanto na pele, quanto no mamilo, quanto... o meu mamilo ele teve uma alteração de formato.
Então, esses são indicativos que alguma coisa está errada com a sua mama. Por que a gente tem diagnóstico tão precoce de câncer de bexiga, por exemplo? Porque a partir do momento que eu urino e urino sangue, eu vou correr atrás. Então, se eu tenho uma alteração na mama, eu vou achar que alguma coisa está errada, então eu tenho que buscar ajuda, eu tenho que buscar alguma coisa para eu ter um diagnóstico precoce. E a falta da procura ao caminhão do câncer de mama é uma tristeza para o médico oncologista. Com certeza, acho que para a sociedade inteira. Sim. Né? Pedro, obrigado por ter vindo, falar um pouco sobre o Outubro Rosa, mais uma lembrança, como o Pedro disse, não é só outubro, o câncer ocorre de janeiro a dezembro, não tem dia, não tem hora. O mais importante, diagnóstico precoce, 95% de cura, é um dado muito significativo. Então, nós, as mulheres e também os homens, que também têm mama, né? Nós temos também que palpar tudo. Sim. E ver se tem alguma alteração. E se houver essa alteração, procurar a unidade básica de saúde para o encaminhamento mais precoce possível para o serviço de oncologia. Rodrigo, parabéns. Obrigado, mais uma vez. Tchau, pessoal. Até o próximo podcast. Rede Mário Gatti. Compromisso com a saúde e educação.